Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo para a soja, é verdade, mas ganhos bem tímidos de 1,5, no máximo ali 2 pontos nos principais vencimentos, sem mudar muito a cara do mercado. O mercado que vem trabalhando aí de lado aí nas últimas sessões, tentando encontrar um patamar adequado de preços, mas mais do que isso, esperando por novidades. Vamos conversar com quem entende, vamos lá para Safras e Mercado, conversar com meu amigo Luiz Fernando Gutierrez. Está aqui Luiz Fernando Gutierrez com a gente, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Mercado esperando por novidades, dá para dizer isso, Luiz? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pois é, Alex, a gente vem aí há pelo menos umas 2 semanas, né, de um mercado bem lateralizado, né? A gente teve aquele movimento mais forte de fôlego em Chicago na segunda quinzena de agosto, pegando os primeiros dias de setembro, muito por especulação, né? Especulação com safra brasileira, com atraso de plantio, especulação com o fim do desenvolvimento da safra norte-americana. Mas eu entendo, Alex, que essa especulação de alguma forma traz esse suporte, né, que a gente está nesse momento, traz um suporte frágil, tá? Ele não é um suporte forte de fato. Por quê? Porque a gente sabe que só o simples fato de a gente ter um início atrasado de plantio no Brasil não remete a uma quebra produtiva. A gente não pode cortar a produção brasileira ou potencial produtivo do Brasil só porque a gente tem um plantio aí atrasado em alguns dias. É verdade que Mato Grosso poderia estar plantando já desde o dia 8, o Paraná poderia estar plantando desde o dia 1º de setembro, não estão plantando, até o Paraná começou essa semana, né? Agora na sexta-feira a gente vai largar os dados aí, a gente já vê alguns sinais de algumas máquinas no campo no Paraná, porque algumas chuvas chegaram, estão chegando, né? Mas o fato é que esse atraso aí inicial do plantio ainda a gente não pode cortar a produção em cima disso. Tá? Se as chuvas voltarem ou chegarem, né, a partir do final de outubro, nada impede que a gente retome aí os trabalhos, a gente recupere os atrasos, pelo menos uma parte deles, ao redor do país e consiga plantar toda a área que a gente está estimando, né, para essa temporada. Né? Até porque, se a gente for ver, o normal da gente ter o plantio mais forte no Brasil é a partir de outubro. Né? A gente tem os trabalhos iniciais em setembro, esse ano a gente antecipou um pouquinho o fim do vazio sanitário em alguns estados, mas normalmente a gente começa a plantar a partir do dia 15. Vamos lá, de uma forma geral aí Mato Grosso, outros estados começam a plantar a partir do dia 15. Então não é um atraso tão grande, né? Então eu entendo que essa especulação que levou os contratos a superarem os $10 aí, principalmente ali na segunda quinzena de agosto, levando aí o mercado para patamares um pouco mais elevados, é frágil, tá? Esse suporte que a gente tem hoje é frágil, tanto que o mercado não consegue ganhar mais fôlego, né? O clima continua apontando para a falta de chuvas nas próximas 2 semanas e o mercado não está ganhando fôlego, não está ganhando mais fôlego, né? Isso mostra que, de alguma forma, o mercado está entendendo que não é só esse atraso de plantio aí no Brasil que pode levar, né, nesse primeiro momento, a uma queda do potencial produtivo brasileiro. Então, é um mercado lateralizado em Chicago, né, que está levando os produtores a voltar a se retrair. Mercado, né, mais lento nos últimos dias, poucos negócios acontecendo, porque de fato a gente não está vendo um fôlego adicional para Chicago para incentivar os produtores. Bom, diante dessa fragilidade do suporte, como você bem colocou aí, Luiz, qualquer movimento de chuva, qualquer previsão mais consistente aí de volta das chuvas, muda a cara do mercado. Dá para dizer que o viés é baixista? Eu ainda acho que sim, tá, Alex? Eu acho que o cenário que a gente vem trabalhando ele não mudou muito, tá? Desde a última vez que a gente conversou, né? Que deve fazer aí um mês, né? O cenário macro, né? E olhando mais ali para frente, mais para a entrada da safra, ele continua sendo negativo. Se a gente colher uma safra, se o Brasil, né, colher uma safra de 170 milhões, como é o potencial produtivo brasileiro, e a Argentina colher 50, 55, a gente vai ter mais produção em nível regional, mais produção em nível mundial, somando com a safra americana aí, que a gente não sabe se vai ser 123, que é recorde, ou 128, 129, que também é recorde, obviamente,
né? A dúvida está no tamanho se vai ser 123 ou 128, né? Mas que vai ser recorde, 90% de chance de ser recorde. Então, se a gente tiver essas colheitas grandes aí na América do Sul, a gente vai ter um cenário de preços mais baixos lá na frente, né? Chicago vai trabalhar em patamares mais baixos, os prêmios brasileiros que hoje estão aí positivos para a safra nova, 30, 40, 50 acima de Chicago, eles tendem a ficar negativos, né? Então o cenário macro continua apontando para baixo. É claro que no curtíssimo prazo ou no curto prazo, pegando o restante de 2024, a gente tem aí um ambiente de especulação que pode levar a momentos positivos, né? Inclusive para a safra velha, né? A safra 23-24, esse sim a gente tem um cenário um pouquinho mais positivo, porque a gente entende que, da mesma forma que a gente vinha conversando, né? Essa baixa disponibilidade que a gente tem de oferta agora para o restante do ano, até a virada do ano, né? Ou até os primeiros dias de janeiro, tende a trazer um suporte para preço. Lembrando que a gente teve quebra produtiva no Brasil, a exportação está forte, a gente vai exportar tudo que der e a gente deve virar o ano com estoque muito apertado. Isso tende a trazer um ambiente positivo para os preços de safra disponível, safra velha, né? Então, são dois ambientes diferentes, né? Mas realmente, para a safra 24-25, a tendência continua sendo mais negativa, aí, uma tendência baixista para os preços, caso, né, o clima melhore a partir de outubro, né, como tu bem colocou, e a gente tem uma colheita grande aqui na América do Sul. Pois é, Luiz, falando em Brasil, é, você já trouxe aí essa perspectiva de quem tem soja na mão, o momento é interessante, quem tem soja aí para negociar para a safra nova precisa aproveitar as oportunidades. Agora, ainda temos oportunidade para negociar a safra nova? Como é que estão os preços por aqui? Enfim, tão atrativos aí para o produtor? Porque ao mesmo tempo que Chicago não tem fôlego para subir, a gente percebe um dólar que também já foi melhor, né? Exatamente, esse é outro risco, né? Acabei não comentando do dólar, eu ia complementar agora. Amanhã tem reunião do Fed, né? Tem reunião do Copom. É possível a gente ver o início do corte dos juros nos Estados Unidos e, em contrapartida, um aumento de juros aqui no Brasil. De qualquer forma, isso acontecendo ou só cortando o juro americano, a tendência é a gente ter um dólar um pouquinho mais fraco, tá? O dólar tende a perder um pouco de força frente ao real. Obviamente que existem outros fatores, né? Principalmente fatores internos, como questão fiscal brasileira, enfim, que a gente não avança nesse aspecto de forma alguma e tal, trazem algum suporte, mas a gente entende que existe um espaço para a gente trabalhar com um câmbio um pouquinho mais fraco. Não acho que ele vai ir para 4,80, 4,60, não é isso, mas que ele tende a se aproximar mais de 5,30, 5,40, é o nosso entendimento aí mais para o final do ano. Então esse é outro risco, né? Se o câmbio acabar voltando um pouquinho, a gente vai ter naturalmente a formação do preço prejudicada, né? Então eu entendo, Alex, aí respondendo a tua pergunta inicial, que esse momento ainda é um momento de oportunidade, tá? A gente não tem os preços que a gente tinha há 2 semanas atrás, que eram um pouquinho melhores que hoje, né? Com câmbio a 5,60, 5,70, com Chicago uns 20, 30 centes acima, mas ainda são preços interessantes, tá? Principalmente com relação à safra nova. Por quê? Aquilo que eu falei já, os prêmios de safra nova hoje são muito interessantes, tá? Prêmios de 30, 40, 50, nessa época do ano, não são prêmios comuns. Não é comum a gente ter um prêmio tão positivo nessa época do ano, né? Lembrando que o que aconteceu na safra anterior ou na safra atual, né? A gente tinha prêmios durante a colheita aí de menos 40, menos 50, menos 60. Isso pode se repetir. Então, prêmios para março, abril, maio, que hoje estão 30, 40, 50, tem que ser aproveitados. Com um câmbio aí que hoje é 5,50, 5,60, que lá para frente deve estar uns 10, 15 centavos acima, pode ser aproveitado também. Então eu acho que o momento é de oportunidade. Eu acho que o produtor não pode arriscar tanto, não, vou esperar um pouco mais que o plantio vai atrasar mais no Brasil ou vai ter problema na Argentina e o preço vai continuar subindo. Eu acho que é o momento de aproveitar. Quem vendeu, quem antecipou pouco as vendas, tem que antecipar mais, porque o risco é grande, o risco é real, né? Da gente ter uma produção grande na América do Sul que achate preço lá na frente. Tá? Eu acho que, aí só para complementar, safra disponível a gente vai ter sim ainda algumas oportunidades ou maiores oportunidades até o final do ano, por tudo que eu falei, né, com relação a estoque, né, mas mesmo assim não é para o produtor sentar em cima dela, tá? Eu acho que ele tem que ficar de olho, os preços estão firmes, estão subindo e ele tem que ir aproveitando. Muito bem. Dicas então para você, produtor que está nos acompanhando, preste atenção nas oportunidades e principalmente nos momentos em que as conjunções são favoráveis, principalmente aquelas de formação de preços.
aquele tripé que a gente conhece, Chicago, prêmio e também o dólar. Aproveite a oportunidade porque o natural, obviamente, é ver uma safra cheia também sendo desenhada aqui para a América do Sul, em especial no Brasil. E se confirmando, né, Luiz, uma safra cheia nos Estados Unidos também. Temos demanda para essa safra aí? Como é que vocês estão acompanhando aí a China, principalmente nesse momento? Bom, a China ela continua forte no mercado, tanto é que a gente está com o line-up bem forte ainda para outubro, né, para setembro, desculpa, o mês atual aqui no Brasil. Já tem alguma coisa registrada para outubro, mas naturalmente a partir agora de setembro, outubro, a demanda chinesa, né, as atenções dos chineses se voltam para a safra americana que vai estar entrando no mercado. A gente já teve ontem os primeiros dados aí de colheita americana, então é natural a gente ver essa demanda migrando. Mas assim, de novo, a gente não tem problemas com a demanda, tá? A demanda ela deve estar, a gente está projetando ela muito próxima do que foi em 2023, 2024, talvez com um leve aumento, tá? Mas o grande problema é que não tem crescimento de demanda que acompanhe o crescimento de oferta como a gente pode ver, ou como a gente já viu em 23, 24. Né? A oferta crescendo 20, 30 milhões em nível mundial, não tem demanda que cresça 20, 30 milhões de um ano para o outro. Então esse é o grande problema, né? A gente não vê a demanda como um problema nesse sentido, porque não tem como ela aumentar tanto de uma hora para outra. O grande problema é realmente a oferta, tá? Mas é claro, a gente tem que acompanhar os movimentos chineses. A gente lembra que a gente tem a eleição americana nesse ano, é um ponto de atenção, porque daqui a pouco o Trump voltando, né? Aquilo que a gente já comentou, a gente tem de novo o temor de uma possível guerra comercial mais uma vez, que pode afetar a soja, pode tirar a demanda pela soja americana, que vai impactar negativamente Chicago, mas positivamente os prêmios brasileiros. Então a gente tem algumas coisas que podem acontecer no meio do caminho, tá? Mas como isso ainda é tudo uma suposição, a gente não pode trabalhar com isso, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, e o que a gente tem é um cenário baixista, infelizmente, para 25 nesse momento, caso se confirme, né, uma produção grande na América do Sul. Obviamente vai depender do clima, né, até dezembro, janeiro, mas hoje a gente não pode quebrar a safra aí enquanto a gente nem plantou ela ainda, né? Então, realmente esse é o grande risco, Alex. Muito bom. Bela análise, Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouco mais desse mercado. Volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço, até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, trazendo um pouquinho das expectativas para a soja. Sem grandes novidades, o mercado tem mantido aí o suporte acima dos $10 por bushel, mas, segundo o Luiz Fernando Gutierrez, é um suporte frágil, baseado principalmente nas chuvas aqui da América do Sul e no Brasil, ou seja, o início do plantio por aqui. Assim que essas chuvas retomarem, a tendência negativa volta a rondar Chicago, e o Luiz acredita que pode, inclusive, voltar àqueles patamares do entorno ali dos $9,5, $9 por bushel. Deixa eu mostrar para vocês como encerraram as negociações, como ficaram os preços da soja, do milho e do trigo. Para novembro, a soja fechou lá em Chicago a $10,06 por bushel, 1,5 de alta. Janeiro, 10,24, 1,25 de alta. Março, 10,39, 1,25 também. Vamos ver o milho. Para dezembro, $4,12 por bushel, subindo um ponto mais 75. Março subindo um ponto e meio a 4,30. O maio, $4,41 por bushel, subindo um pontinho. Temos também o trigo. Trigo no vermelho, dezembro 5,75, perdendo 2 pontos mais 75. O março 5,95, queda de 2 pontos. O maio quase 2 pontos de queda, fechou a 6,06. E o julho $6,12 por bushel, perdendo 1,5 ponto. São os preços dos produtos negociados lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço a atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.